Tudo ótimo, Cleiton. Obrigado pela presença, obrigado por compartilhar o seu tempo, o seu conhecimento. Eu é Aqui que com... agradeço. Eu que agradeço o convite. Obrigado, André. Obrigado, Gabi. É um prazer imenso estar aqui conversando com vocês. É um prazer imenso a oportunidade e o espaço que você nos proporciona. Eu vou colocar os outros todos também que participam aqui com vocês. De estar falando um pouquinho também de desenvolvimento, para mim estar falando um pouquinho do meu trabalho, de como funciona e principalmente levando conhecimento para a tua audiência, para a audiência do podcast também. É isso aí, levando luz. É Cara, isso. falar de crenças limitantes, você sabe que me pega porque eu tô Por quê? porque eu tô nesse momento, assim, de descobrir e de, cara, me libertar das minhas crenças, não quero mais, sabe? Eu decidi isso, não quero mais, eu quero A um gente sempre passo tem, pra né? frente. Não, Sempre eu tem. Algumas tô acham que não tem, às vezes, mas sempre tem. fala um pouquinho, Cleiton, o Sempre que que tem. é? Pra quem nunca ouviu falar, o que que são crenças limitantes? Na verdade, sim, vamos lá. Eu vou me ater a crenças desde intrauterino para cá, para a gente não ir muito longe nessa questão. Mas eu sempre costumo falar que hoje a nossa vida, a vida de todo mundo, ela é um reflexo do que você viu, ouviu e sentiu desde a concepção. Concepção é naquele momento que o óvulo, que o espermatozoide encontra o óvulo lá no útero da mãe. A primeira notícia que a mãe descobre, estou grávida. Aquela primeira sensação que ela tem, que o pai tem, ali você já recebe a tua primeira carga energética. Ali você já começa a carregar essas crenças. Quando eu falo de crença, eu saio um pouquinho do campo sistêmico, eu falo um pouco mais sobre crenças energéticas mesmo. Então, o que, que acontece? Se naquele momento da descoberta da gravidez, o pai e a mãe dizem, meu Deus, e agora? Ah, não estou preparado financeiramente, não foi programado. Ali tu já está recebendo uma carga energética que ela vai se transformar em um bloqueio. Uhum. Depois disso, tem a questão de parto também, né? Se o bebê é de um parto induzido, antigamente se usava aqueles ferros, vocês conhecem, sabe Sim. aqueles de puxar o bebê. Então, assim, Eu nasci de é, fórceps. você nasceu? Essas pessoas, na verdade, o que, que acontece? A probabilidade dela procrastinar é gigante. Ai, nossa! Pronto, já descobrimos mais uma. Começou matando a Já pau. descobrimos. Gente, Você, assim, oh, caramba, não é, deu nem tempo de eu perguntar da sua história, nada, você já chegou na já bateu. As pessoas que nascem com parto forçado, induzido, a probabilidade dessa pessoa na vida adulta procrastinar é enorme. Eu vou te falar que é 95%, tá? Então, ali Você já vai me começa, ensinar depois como é que a gente faz para mudar isso, né? sem dúvida, eu te ensino. E aí o que que acontece? Desde ali, eu já trato isso como crenças. Por quê? Porque é uma questão energética que precisa ser resolvida. Então é por isso que eu sempre falo, eu saio um pouquinho somente de crença sistêmica. Crença sistêmica trabalha mais em âmbito familiar, de uma forma não sutil, mas como o próprio nome já diz, ele é sistêmico. Eu não, eu trabalho com uma questão mais energética, mais profunda. Então eu pego todas essas questões. Depois disso, de 0 a 5 anos, as questões de crenças familiares de pai e mãe, que é a primeira educação que você está recebendo, os primeiros passos. Depois de 5 a 14 anos, que eu costumo falar que é um dos maiores BO. Por quê? Você já começa a desenvolver discernimento, você já começa a ter pensamentos, você já começa a desenvolver a tua personalidade, o teu querer, e ali tu começa a ouvir muita coisa de pai e mãe, de educadores, de tio, de tia, de avó, de pessoas ao teu redor. E ali tu começa a desenvolver o quê? Tu começa a acreditar no que eles acreditam, na verdade deles, na verdade. E aí é que pega muito forte em questão de referência de relacionamentos, de referência financeira. Vou falar que hoje é o maior BO, que o pessoal não prospera, é essas referências que traz de lá. Então, crenças limitantes é sobre isso. É sobre limpar isso tudo. Limpar o que tu viu, ouviu e sentiu, desde lá de trás até agora. Você imaginou você com 5, 6 anos já está absorvendo tudo isso? E não tem nem como se defender, não tem esse conhecimento, né? Quem tem, na Não, verdade, quem tem que ter o conhecimento são os pais, né? É a família que está ali conhecendo isso, tendo essa sabedoria, vai saber conduzir para que não aconteça. Né? justamente. Justamente. E vamos lá, eu nem falei de gravidez, né? Aham. Nem falei de gravidez, porque quantas mães aí, quando tá gestando, quando tá grávida, tem um marido alcoólatra, tem um marido que bate, tem um marido tóxico. Então, assim, isso tudo está interferindo na vida daquela criança, ela já está tendo isso.
E aí aquela criança na vida adulta não consegue ter um relacionamento saudável, por exemplo. Mas não entende o porquê que isso acontece. Né? Depois até a gente pode entrar... Eu posso até contar uma história aqui de uma cliente minha, sobre relacionamento, inclusive, que ela passou e vivenciou isso na pele, onde ela me buscou para a gente cortar isso. Nossa, incrível. Meu Deus, a gente tem um monte de coisa para perguntar também, mas eu queria voltar um pouquinho, porque eu me empolguei na crença Vamos limitante, lá. e aí A gente já acabei, já foi, né? pulei, e me lasquei, já Boa. abri o jogo aqui, né? Mas deixa eu voltar um pouquinho. Tá bom. Quando que foi que você percebeu que você tinha sua mediunidade? Foi uma desde criança? Você sempre teve essa sensibilidade? Tá. Eu vou contar uma historinha para vocês. Melhor, a minha história, né? Tá. Eu descobri a minha mediunidade com 12 anos. Uau. Com 12 anos eu comecei a ter efeitos físicos dentro da casa do meu pai e da minha mãe, onde eu esbarrava, eu sentia espíritos e quadros caíam dentro de casa. E, tipo, era um caos a minha vida com 12 anos de idade. E a gente não entendia. Eu tinha mais abertura com a minha mãe para falar sobre isso. Então, Tinha eu tinha medo naquela abertura. época? No início, sim, bastante. Assim, ali, falar de 11 para 12, 12 intensificou, ali eu tinha bastante medo. E aí, minha mãe pediu ajuda para uma vizinha que a gente tinha, que frequentava um centro kardecista, Uhum. onde ela levou meus dados para lá, nome, e ela voltou com a notícia que eu era médium. E aí, dentro de doutrinas, ela trouxe notícia, inclusive, que eu sou médium. Chamamos, cada um tem sua denominação, respeitando todas as denominações, né? Que eu sou médium kármico. Kármico é de nascença. Eu nasci com essa predisposição de contato energético mais profundo, de contato espiritual mais profundo. Então, de 12 anos eu descobri isso. Ali, nesse tempo, eu sou criado de berço católico, né? Então, batismo, crisma, comunhão, tudo isso. E eu comecei a buscar ajuda dentro da igreja. Então, dentro da igreja católica, eu fui catequista, fui coordenador de grupo de jovens, cheguei aí para seminário, né, de padre, para ser padre, e eu nunca me encaixava dentro. É como se eu estivesse fora da Matrix, assim. Tipo assim, isso não é para mim, isso não serve. E aí eu comecei a minha busca por me encontrar. Aí dentro disso eu estudei 8 religiões, estudo ainda, né, porque isso é um estudo, porque eu gosto de fazer. E eu sempre dou a dica para quem gosta de estudar religião, tem que estudar religião sem fé, porque a fé cega. Uau. Então, assim, você estuda teologia, estuda geografia, estuda história, sem fé, porque aí você vai entender muito mais e muito melhor. Então, eu estudei 8 religiões, esse estudo continua, né? Estou estudando ainda, mas eu sempre friso bastante 8, porque essas 8 eu me aprofundei bastante nelas. Dessas 8, 5 delas eu participei de bastidor, inclusive, dessas religiões. E foi onde eu comecei a me encontrar. Nesse período todo, Gabi, eu negava a mediunidade e eu corria. Eu dizia, não, isso não é para mim. Minha vida sempre foi um caos, assim, por causa disso. Então, assim, minha vida sempre foi altos e baixos financeiro, compulsório, tipo, tudo para mim era muito forte, tudo para mim é 8 ou 80. Então, assim, durante esse tempo todo eu corri muito da mediunidade, eu não aceitava, eu não queria. E eu vim aceitar ela com 27 anos. Então, com 27 anos, eu me rendi a ela e disse, não, então vamos lá. Daí é onde eu entrei para estudar mais profundamente a questão da espiritualidade. Então, assim, vamos abrir um pouco esse leque e não denominar uma religião. Entender sobre uma espiritualidade. Claro que dentro dessa espiritualidade eu passei por dentro de várias religiões espiritualistas e reencarnacionistas. Então, e eu descobri uma coisa, sabe, bem interessante, que dentro desse estudo dessas 8 religiões, eu encontrei Deus dentro de todas elas. É isso aí. Eu encontrei Deus dentro de todas elas. Foi a coisa mais incrível do mundo, assim. Porque eu sempre buscava esse ponto de congruência, né? Por que tem religião A, religião B, religião C? Por que tem isso? Será que é um Deus só? Será que Deus está dentro de todas? E eu descobri que sim, que ele é um só. Ele tem as 7 faces dele, as 7 camadas energéticas, mas ele é um só. E eu encontrei ele dentro de todas elas. Todas as religiões que eu transitei, todas as religiões que eu estudei, eu encontrei Deus. E, obviamente, que eu encontrei também o lado ruim
dessas religiões que tem nome, que se chama o homem, que se chama o poder, que se chama isso. Então, assim, isso não diminuiu nem um pouco a minha fé. Isso não diminuiu nem um pouco o carinho que eu tenho, o respeito que eu tenho por todas as religiões. Todas elas estão aqui para algo e por algum motivo. Então, foi dessa forma que foi o meu caminhar, assim. Eu fiz uma... Se eu contar detalhe por detalhe de como eu via, né? Eu chegava a ver espírito e tal, assim, eu não quero, talvez, entrar nesse assunto, assim, tão profundo, mas foi dessa forma que eu descobri minha mediunidade.